Wise men say, what be a sin, but I can't help falling in love with you. E é assim que começa um vídeo falando do Elvis de 2022 de Baz Luhrmann, estrelado por Austin Butler como o próprio Elvis e Tom Hanks como o Coronel Tom Parker, o empresário do mesmo. Bom, hoje eu vou ter que apresentar esse vídeo sozinho, porque o meu nobre amigo Igor e o nobre amigo Glauber não estão aqui, não viram o filme, então cabe ao pai aqui falar sobre o filme, que na minha opinião é o filme do Oscar. Elvis prometeu e não decepcionou. Tá aí minha aposta. Melhor filme, melhor ator e talvez melhor ator coadjuvante para Tom Hanks. Elvis é uma porta de entrada para os novos e uma carta de amor para os velhos fãs. Quer saber mais sobre Elvis? Fica aí que depois da vinheta eu te conto. Antes de falar sobre o filme, eu queria falar sobre a edição, o design de produção e a ambientação do filme. O filme se passa nos anos 50 a anos 70, que foi quando durou a ascensão e a queda de Elvis até sua morte. Bom, a retratação das roupas e a ambientação dessa época está impecável nesse filme, impecável. Fatos históricos que ocorrem durante a vida dele também estão bem retratados. E a estrutura do filme é a estrutura do filme biográfico. Como eu falei, mostra a ascensão e a queda do astro, o rei do rock, Elvis Presley. Bom, como eu falei, a estrutura é a mesma de sempre de qualquer filme biográfico. Uns dão a volta por cima, como o Rocketman mostrou, que Elton John está vivo e bem feliz da vida. Outros não. Basta ver o filme de Freddie Mercury e agora o filme de Elvis. A diferença entre eles é que o filme de Elvis, ele conta a história sob a perspectiva do vilão, que é o Coronel Tom Parker, que foi o empresário de Elvis durante toda a sua carreira. Esse tipo de vilão, o que é bem legal para esse filme, é que esse tipo de vilão, ele acredita que está certo. E essas pessoas são extremamente perigosas. Quando dizem que o inferno está repleto de boas intenções, é bem isso aí. Bom, o filme tem 2 horas e 40. E é um filme que, pra mim, eu não vim passar. Não vim passar essas 2 horas. A edição é frenética e intercala as sequências entre show e a vida pessoal do artista. Suas conquistas e seus problemas estão ali bem pontuadas. Lógico que um filme de 2 horas e 40 não vai retratar a vida inteira do artista. Mas eu vi alguns críticos falando, mas pra mim ficou muito bem estruturado a edição e os cortes do filme. Porque não tem como contar 30, 40 anos, ele morreu com 40, passa com cerca de 3 horas, assim, não tinha como contar com tanto detalhe algumas coisas. Mas o que foi apresentado é bem feito, é muito bem feito, diferente de outros filmes. Vamos falar de Elvis. Que interpretação, meus amigos, de Austin Butler. Esse menino ainda vai brilhar muito. Se você tiver um mínimo de conhecimento sobre a vida e quem foi Elvis Presley na sua época, você vai ver que a interpretação é primorosa. Voz, olhar, postura no palco e algumas vezes até o sorriso. Veja, ora, não dá para identificar se é o próprio Elvis ou se é o ator. Havia momentos, inclusive no final, que eles fazem uma transição entre o que é filme e o que é vida real, um show. E é tão bem feito que eles mesclam um no outro. O ator mesmo, ele impostou a voz para a voz ficar parecida com a de Elvis. It has everything to do with us. E ele que grava as músicas na época de juventude do Elvis no filme. Olha que trabalho de 1 ano que ele teve de estudar o Elvis de maneira fantástica. O filme dá um panorama da infância de Elvis, que teve seu irmão gêmeo faleceu, né, durante o parto, e de família pobre, que não tinha dinheiro. O pai foi preso por estelionato, e aí eles tiveram que se mudar para um bairro que era predominantemente de afro-americanos. Então ali começam as influências dele de música, né, principalmente de música, da influência do bairro afro-americano. O filme demonstra isso de uma maneira tão boa
passa uma verdade muito importante sobre esse filme, sobre o próprio Elvis. Na medida que também ela começa a entrelaçar os caminhos entre o Coronel Tom Parker e o músico. Um coronel extremamente arrogante, que é apresentado como um golpista, cheio de ganância, não tinha nenhuma noção de música, só queria sugar o menino, sugar o talento do menino. Você não sabe durante o filme se ele é uma pessoa boa. Você sabe da história, né? Se você tem uma ideia prévia do que foi a vida de Elvis, você sabe. Mas se você não conhece, ele foi o motivo do cara se tornar famoso. Lógico que ele tinha um talento e ele só levou o caminho, né? Só mostrou o caminho. Mas assim, o quanto ele sugou, o quanto o Elvis podia ser maior do que foi, do que é, ele nunca. Tem hora do filme que você fica na dúvida se ele está tentando ser um pai, se colocar numa figura paterna, mas sempre tinha um motivo, sempre tinha um porquê, sempre tinha uma motivação gananciosa nas atitudes dele. E voltamos a falar de Elvis, no caso. Você vê que no início do filme, ele tá nervoso, antes do coronel se apresentar a ele, né? Antes deles se conhecerem. Você vê ele nervoso, você vê que ele teve um show ruim, uma noite daquelas, mas ele já estava ficando famoso localmente, pela voz, pelo jeito de dançar, que é influenciado pela black music do bairro, que ele tinha influenciado pelo soul, pelo country, pelo folk da época. E então tem a cena, estava no trailer, que um da plateia dá uma sacaneada no estilo dele, com maquiagem, cabelo com a franja intacta, por mais que ele dança, aquela franja não sai do formato, e você vê que quanto o ator encarnou o rebolado, os quadris, o tom de voz, passando pela maneira de falar, era aquilo, eu estou impressionado porque é o estudo que o cara teve, parece que está tudo milimetricamente encaixado. Se você ver vídeos do Elvis daquela época, você vai ver que era aquilo. Eu vou deixar no vídeo, na descrição, alguns links da época, de vídeos da época, para depois que vocês verem os filmes e vocês puderem ver esses vídeos, porque realmente foi um trabalho fenomenal. Tem um vídeo lá pro final, acho que eu já cheguei a falar sobre isso aqui, que eles mesclam ele já mais gordo, já mais doente, tocando no piano. Time goes by so slow. E eles fazem a transição do ator pro Elvis mesmo. Se eu não me engano, esse foi o último show dele antes de falecer. E vocês vão ver quanto foi um bom trabalho da equipe inteira, a equipe inteira desse filme. Durante o filme, dá para notar pouco a pouco que tudo vai se deteriorando na vida do artista. Seu corpo, suas finanças, seu casamento acaba, mas a única coisa que permanece é sua voz. E aí você vê, em contraponto, o Tom Parker, que por sua vez era um empresário, como eu já falei, bonachão, ganancioso, que não entende nada e só fica sugando o cara ao ponto do cara ficar doente e ele ter que recorrer à medicação pro cara ir pro palco. E foi aí que começou os vícios deles em remédio, porque o cara não conseguia mais viver aquela vida do jeito que estava vivendo. O cara não deixava ele viajar porque não podia. Ele não podia viajar porque o empresário Tom Parker não era legal no país. Reza a lenda que ele era envolvido com máfia, com jogo. Com jogo ele era, que todo deixa bem claro no filme. O cara minou, da mesma forma que o cara fez o Elvis subir, ele minou as chances dele se tornar, na época dele, hoje em dia ele é mundialmente conhecido, mas na época dele, de ser muito maior enquanto vivo. E ele queria viajar. O Elvis queria viajar. Mas o Tom Parker sempre puxava ele para baixo. Não deixava ele sair do território americano. Tom Hanks está excelente também com o Tom Parker, não deixando cair a peteca de jeito nenhum. Alguns falaram aí que ele podia ser um vilão, estava muito vilanesco, só faltava um gato alisando e tal. Mas ele põe se você assistir em inglês, você vai ver, ele põe um sotaque que não é tão americano, mas porque de fato o cara não era americano. E horas o jeito que o diretor filma dá a entender que o cara não é bem aquilo. Ora mostra o cara acolhedor, ora mostra o cara ganancioso, um olhar devorador, ganancioso em cima do Elvis. E lá no meio do filme, ele conhece a paixão da sua vida, que é Priscilla Presley, mãe da sua filha, Lisa Marie, que anos depois, mais velha, começa a namorar com Michael Jackson, se casa com Michael Jackson. Inclusive, Michael Jackson é citado ainda, quando criança, como Jackson 5. O filme cita uma ascensão de um grupo, Jackson 5, e Michael Jackson era criança naquela época. Eu queria falar de algumas polêmicas que envolveram a vida de Elvis e o filme. Uma delas, que eu já mencionei, a Priscilla Presley, que na época que eles se conheceram, ele tinha cerca de 26 anos
e ela tinha 14. E com o olhar de hoje em dia, ele está sendo cancelado por alguns, sendo que naquela época tinha um outro olhar. Inclusive, ele se casou com ela, e se casou quando ela era de maior. E segundo a mesma, no seu livro, eles nunca tiveram nenhuma relação que não seja um namorinho, nunca tiveram algo mais, só depois do casamento. Essa é uma das polêmicas que ele era envolvido na época, né? E agora, não ele era envolvido, mas hoje em dia voltou a se falar disso. Não olhe para essa situação com o olhar de hoje. Era outra época. Inclusive a própria desmente esse tipo de cancelamento, quando ela fala isso, que eles só tiveram relações depois do casamento. E ele foi o amor da vida dela, e ela foi o amor da vida dele. Assim vem cenas no filme onde quando ela vai embora, deixa ele por não aguentar mais a vida de astro, não aguentar mais os envolvimentos, porque querendo ou não, ela tinha que dividir o amor dela com o amor de fãs que eram vorazes em cima dele. Ela largou ele porque não aguentou, mas de fato ele foi o amor, ela foi o amor da vida dele, tanto que daí ele começa a se entregar de vez a drogas, né? Não drogas ilegais, mas sim porque o cara já não estava aguentando mais, e sem a proteção dela, que ela queria que ele parasse. E ele começou a se drogar, a pedir pra... Ele tomava remédio para acordar e tomava remédio para dormir, e aí o corpo não aguenta. Mas por quê? Porque o Tom Parker queria fazer com que ele fosse para o palco de qualquer jeito. De qualquer jeito. O cara era um escravo. Era um escravo desse coronel, era escravo do show business, era escravo da própria fama. Muitos outros eram assim. Você vê o próprio Michael, era assim. Outra situação foi envolvendo o Elvis the Pelvis, que era como ele era chamado na época, um nome pejorativo, um apelido pejorativo, porque ele rebolava, porque ele se mexia mais sensualmente. Imagina hoje em dia, veja, pessoas como Elvis, em Mato Grosso, tantos outros, tiveram que arrombar essa porta para ter o que a gente tem hoje. Imagina se tivesse essa baixaria que tem hoje na época de lá, quanto mais eles ficariam escandalizados. Sendo que na época de Elvis, eram músicas que falavam sobre a juventude da época, tinha amor, não era tão explícito quanto é hoje, não era nada explícito. Tinha letra, tinha uma história a ser contada ali. E aí, os conservadores da época queriam prender o cara, não queriam deixar o cara estava ou era podado ou não tocava mais em nenhum lugar. Mas aí ele quebrou esse paradigma, ele lutou contra o sistema e teve total apoio dos fãs, que ficavam gritando, não quero esse Elvis formalzinho, eu quero o Elvis que a gente aprendeu a gostar, o frontman, o cara do rock and roll, o cara que dançava, o cara que não conseguia cantar sem dançar. Então Parker tentou mexer os pauzinhos para ele não fazer o que ele queria, para ele se enquadrar, para eles poderem ganhar mais dinheiro. Mas não era o que o cara queria, não era o que o público do cara queria. O público do cara queria e ele também ser o Elvis que ele queria ser, das influências que ele tinha. Mas o maior problema disso tudo não era o rebolado, não era as músicas, era o fato dele cantar como um negro. Na época, essa divisão era muito mais impactante na época, para aquela época. O cantor viveu rodeado de pessoas negras, tanto na infância quanto na fase adulta. Ele tem fotos com o B.B. King. Tem uma cena do filme onde B.B. King conversa com ele e diz, olha, basicamente, né? Olha, você tem a possibilidade que nós não temos. Você é a possibilidade que não deixam a gente ser. Porque cantam a mesma música, o mesmo estilo, o ritmo, mas ele, por ser branco, pode. Era aceito. E nós não. Você pode atravessar a rua sem ser preso. Eu não. E isso deixa bem claro como era a divisão bem pior naquela época. Mas o cara foi proibido por dançar e cantar como um negro, com as influências, como eu já falei, da soul music, do gospel, do folk. Assim ele conquistou os Estados Unidos. Não se podia tocar músicas dos negros, então Elvis, por influência, pôde. Aí as pessoas vão falar que ele tá roubando a apropriação cultural. O cara foi influenciado, ele não roubou. Ele foi influenciado. Entendam isso. Influência é querer arrumar todo motivo para querer demonizar alguém. Bom, raivas à parte, Elvis é um filme para todos os públicos. Elvis é um filme para você conhecer o maior artista, o artista que mais vendeu solo. O artista que mais vendeu solo em sua época, que até hoje vende. É um filme para todos. É um filme para você que não conhece, querer conhecer, vai assistir. Um filme que para você que já conhece, gosta, vai amar ainda. Porque de tudo que você pode perceber que o cara tinha um coração no lugar certo. Pelo menos é o que mostra ali. Mas foi usado e abusado pelo show business. E a cena do Hotel Imperial, uma das últimas cenas do hotel, quando ele demite o Coronel Tom Parker,
Aquela cena, eu dei uma pesquisada, ela não existe exatamente como ocorreu, não foi em frente ao público, foi nos bastidores. Mas aquela cena mostra o quão desgastado o cara tava de ser usado, drogado, quase morrer e ter que receber uma dose, sei lá, de adrenalina para voltar pro palco. E quando o cara demite ele, ele tem todas as contas e bota pra quebra de contrato, ele bota tudo que ele pagou e o valor vai para casa de 8 milhões, eu acredito. O cara tava falido, o Elvis estava falido, porque também gastava muito. Então, quando chegou a hora de se livrar das amarras que o Coronel Tom Parker colocou, não tinha como, não tinha dinheiro. Então, ele teve que permanecer com o Coronel. Ele tinha o intuito de viajar para outros países com uma outra galera, outros empresários, mas graças às falcatruas do Coronel, ele ficou preso até sua morte. E há uma cena do filme, no começo do filme, onde o Coronel narra que as pessoas falam que ele matou o Elvis. E ele diz que vai contar como o Elvis morreu. E no final ele fala que ele morreu por culpa do amor. Na minha opinião, tremenda besteira. Quem matou Elvis foi ele. Foi o abuso dele em fazer o cara ganhar dinheiro para ele. Porque ele já tinha vontade de sair, viajar, de voltar a sua esposa, a sua filha. Mas na minha opinião, quem matou Elvis foi ele e o show business. Eu acho esse vídeo tá muito longo, mas eu queria falar sobre Elvis e principalmente sobre essas polêmicas que estão voltando agora, porque é um absurdo esse tipo de coisa tá sendo falada por essa geração leite com pera, geração cabaço. O cara é incrível, o cara foi foda e o cara vai ser eternamente foda, porque já se passaram anos da morte do cara e o cara ainda é relevante. Então, eu não gosto muito de dar nota para filmes, mas Elvis, de uma nota de 0 a 10, é 10, porque me conquistou. E aí pode vir um crítico e falar dos defeitos do filme, mas me conquistou. Se eu já era fã, saí de lá ainda mais fã. Vou voltar a ver o filme. E é isso. Eu espero que vocês vão assistir. Eu espero que vocês comentem o que achou, curtam e compartilhem se puder. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o canal. Um forte abraço e valeu!